Olha só, o artigo 9º do Código Penal Militar, ele vai reger as formas como o crime militar ele é criado, ele é formado, tá? Existe a ratione materiae, muitos entendem que é a ratione legis, que seria o artigo 9º, inciso 1, e depois existe o artigo 9º, inciso 2, alíneas A, B e C, que vão falar das formas como o crime militar pode ser praticado. Então, vai depender da competência da justiça militar, onde o crime foi praticado, o momento em que o crime foi praticado e a pessoa que é o autor e a vítima de um crime militar, tá? Vou deixar mais claro aqui para vocês, porque vocês não podem sair daqui, pelo menos sem o básico. Inciso 1 do artigo 9º, abrange crimes exclusivos do CPM ou previstos de forma diversa na legislação penal comum. Não requer complementação adicional. Olha o que fala o inciso 1. Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos. Vou dar o exemplo. Crime de dormir em serviço. Sabia que o militar pratica um crime quando ele dorme em serviço? Meu Deus do céu, já pensou, doutor Justino? Já pensou, doutor Medeiros? Já pensou se a cochiladinha fosse crime? Talvez muito de nós aí estivéssemos presos, né? No militar é crime. Não em todas as vezes, tudo bem? Porque esse só é fato típico se o militar dormir, por exemplo, em uma função de guarda, em uma função de patrulhamento. Então a viatura encosta e os militares lá dormem. O militar que está na guarda do quartel, sentinela, ele abaixa ali e dorme. Se ele for pego por um sargento, por um oficial, prisão em flagrante por dormir em serviço. Prisão em flagrante, tá? Lembra que eu falei da diferença entre transgressão disciplinar? E se um militar do expediente administrativo dorme? Né? Eu sou de expediente administrativo. Às vezes eu saio para a rua, mas na maior parte das vezes, expediente administrativo. E se eu der uma cochiladinha lá e o coronel entrar e pegar? Tô preso em flagrante? Não. Porque dormir no expediente administrativo é transgressão disciplinar. É transgressão, ele vai me punir disciplinarmente. Eu posso até ficar preso 1, 2, 3 dias disciplinarmente, mas não cometo o crime. Então, se vocês verem a diferença entre crime e transição disciplinar. Esse inciso 1, artigo 9º, são os chamados crimes propriamente militares. Só o militar pode praticar. E eles estão previstos todos no Código Penal Militar. Tá? São crimes muito específicos da caserna. Dormir em serviço, violência contra superior, deserção, militar que não se apresenta para trabalhar por mais de 8 dias, pratica o crime de deserção. Existem vários crimes que são específicos da vida de caserna. Vocês, civis, jamais entenderiam isso. Eu também não entendo muito, né? Acho um absurdo. Sabia que existe um crime até hoje chamado de... Eu não sei se ele mudou, acho que não. É o crime de... Puxa vida, me fugiu agora. Quando me ajude aí, Marcos Paulo Prado, quando você chama alguém para duelo, né? É duelo, é isso? Esse crime existe ainda? Isso, Ainda existe, chamar né? por duelo. É isso aí. Duelo! Duelo, Duelo! duelo. Duelo, Duelo. sabe o que é duelo? Já viu aquele filme lá da Idade Média, em que o pessoal arranca uma espada e fala, venha duelar, e aí eles vão lá para fora, tipo assim, ó, vamos lá fora resolver isso, vem? Vamos lá fora se você é homem. Sabe isso daí? Então, se um militar chama outro militar para trocar soco, duelar é crime militar. Dá para acreditar nisso?
Isso é crime próprio, propriamente militar, tá? Inciso um. Ótimo. Só ajudar aí, Agora, ó, é o artigo 224 aí. É boa. desafiar outro militar para duelo ou aceitar o desafio. Desafiar, não é nem duelar, né? Se É você o 224. desafiou, você comete um crime. Se ele aceitou, ele comete outro crime. É inacreditável, é isso. É a nossa vida, né? É a nossa vida. Mas vamos lá. O inciso um, ele tem essas características. Agora, o inciso 2 do artigo 9º, ele já é um pouco mais próximo da nossa vida. O que ele fala, o inciso 2? Os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados. Olha só, a linha A, ratione persone. Olha aqui, ó, coloquei dois militarzinhos, tá? Para vocês verem, ó, para vocês dois militarzinhos, ó. E caramba. Tá vendo aí em cima, ó? Um brigou com o outro, um deu um supapo no outro, um matou o outro, um furtou o outro. Quando é militar da ativa contra militar da ativa. Independentemente de onde esteja. Pode estar na balada, pode estar dentro de casa, pode estar dentro do quartel, pode estar dentro do serviço, pode estar de folga. Se eu, militar, bater num outro militar, crime militar. Ponto. Crime militar. O que é importante? A figura do sujeito ativo e a figura do sujeito passivo. Quando que também é crime militar? Olha aí, ó, tá aí o que fala a linha A. Por militar da ativa contra militar da ativa e os dois aí brigando, discutindo. Vamos para a linha B. Ratione Locke ou Losse. Olha só, eu coloquei para vocês aí o quartel da polícia, tá vendo? Então, quando um militar pratica um crime dentro do quartel, agora o que importa não é mais o sujeito passivo, mas sim o local onde você pratica o crime. A linha B fala lugar sujeito à administração militar. Pouco importa quem seja vítima, pode ser civil, pode ser outro militar, pode ser militar inativo. Imagine que um militar furtou uma arma dentro do quartel. Se ele furtou a arma dentro do quartel, ele pode estar de férias, de serviço, de folga. Ele pode ter ido lá no fim de semana com a família dele. Ele entrou e furtou alguma coisa dentro do quartel. Crime militar. Crime militar. Ratione Locke. Olha aí o que fala. Por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado civil, tá aí novamente o quartelzinho para você lembrar. E último, para a gente encerrar a aula de hoje. Tá? Apenas aí 10 minutinhos a mais. Ratione materi. Inciso segundo, a linha C. Quando o militar em serviço ou agindo em razão da função. Aqui, minha gente, 99% dos seus clientes serão policiais militares. Aqui está o grande filão para você defender os policiais militares, porque quando um policial militar pratica um crime militar, normalmente ele está onde? De serviço na rua, no patrulhamento, na viatura, em uma operação, subindo a favela, trocando tiro. O militar das Forças Armadas é difícil ele fazer isso, né? Ele só faz isso na chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Mas normalmente o militar das Forças Armadas, ele está aquartelado. Então, para ele, os fundamentos, quando ele pratica um crime militar, normalmente é o quê? A linha A e B, de militar da ativa contra militar da ativa, ou a linha B, né? Dentro do quartel. Agora, o policial militar, ele pouco fica no quartel, a verdade é essa. Tirando o militar da administração, ele assume o serviço, tem preleção, ele sai para a rua, ele fica 10 horas na rua. Mas ele está em serviço, e lá é onde ele está exposto e sujeito a
uma série de problemas, né? Porque ele vai atender ocorrência, ele atende problemas, ele atende roubo, ele atende furto, ele atende briga, ele atende bêbado, ele atende briga de marido e mulher, e a cabeça do cara, como é que tá? Né? Um dia, 2 dias, 3 dias, aí problema financeiro, aí problema em casa, e aí ele vem pra rua, e aí ele pega isso. E, portanto, muitas vezes o nosso querido agente de segurança pública dos estados fica perturbado e, como qualquer pessoa do povo, pode se exceder, bater em alguém, dar um tiro errado, ofender uma pessoa. E o que acontece? Ratione materi, militar em serviço, inciso 2º, artigo 9º, ele vai praticar um crime militar, vai ser instaurado um inquérito policial militar, quando não for preso em flagrante. E para quem que eles vão ligar? Para você, para mim, para nossa associação, para a Associação das Forças de Segurança. E quando ele precisar, o que que a gente vai fazer? A gente vai deslocar até o quartel, porque ele pode estar sendo preso em flagrante, ou se não foi preso em flagrante, tem uma oitiva, e você, como advogado militar, vai acompanhá-lo do lado e vai fazer como? Respeitar a hierarquia e disciplina, vai conversar com o oficial, vai conversar com o sargento escrivão, vai tomar um café, vai fazer sua postura, vai pedir o aparte, vai pedir para fazer perguntas, vai vai se posicionar como um advogado altamente especializado e capacitado, sendo intransigente contra as injustiças do seu cliente, mas sendo uma pessoa de postura para ser respeitado por aquele militar e por todos os que estão vendo. Sabe por quê? Porque quem vai estar do lado de lá presidindo o inquérito, sabe quem será? Eu, atualmente, o tenente Marcos Paulo. E sabe o que vai acontecer? O dia que o meu policial tiver um problema, sabe o que eu vou falar? Cara, liga para aquele advogado lá, aquele que veio aqui. O cara é bom, cara. Quando eu tiver um problema, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para você. Olha só. Porque eu vi a tua postura. Eu vou te indicar para outras pessoas. Você vai ser bem falado. Muito bem. Então, inciso C, ratione materi, para a gente encerrar, o que que fala a linha C? Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura ou ainda fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Quer dizer, a vítima pouco importa. Você tem que saber o seguinte: estava de serviço? Ou estava agindo em razão da função? O que que é agir em razão da função? Eu estou de folga, mas eu vi um furto acontecer. Aí eu fui lá e prendi o moleque. Agindo em razão da função, depois de prender o moleque, o que começa a fazer? Torturar, bater, né? Eu subtraio aquilo que ele furtou. Eu agindo em razão da função, eu pratiquei um crime. Praticarei crime militar. Tá bom?